Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai fazer um programinha de cálculo, tá? Para calcular juros simples. E, bom, vamos mostrar para vocês aqui, já uma prévia do que a gente vai fazer aqui. Vou dar um play aqui. A nossa calculadora, pessoal, eu até coloquei a fórmula ali, né? Que é para calcular juros simples, né? Que é bem básico, né? Basicamente ali o principal, né, que é o valor que a gente vai passar, a taxa e o tempo, né? E, bom, se eu colocar aqui, sei lá, colocar R$ 500, né? A 3% por 2 anos. Aí ele faz o cálculo pra gente e no final ele mostra pra gente ali qual que é o montante que a gente vai ter. Bom, é bem básico, tá, pessoal? Só que a calculadora de juros simples, esse programinha que a gente vai fazer aqui em Java, eu vou até dar para vocês uma breve explicação de como que ela funciona, até para ampliar um pouquinho o seu entendimento, caso você não tenha muito sobre essa questão de financeiro, tá? Bom, pessoal, é basicamente assim. A calculadora de juros simples, ela representa uma situação financeira ali aonde você investe ou empresta um valor, que seria o valor principal, né, como eu mostrei ali na nossa aplicação, né? Por exemplo, há uma taxa fixa de juros ao ano, né, que foi ali, por exemplo, o ano que a gente colocou. Então, basta vocês entender que isso aqui é uma abordagem comum em cenários financeiros básicos, tá, pessoal? Não complexos, mas básico, tá? Ou seja, como por exemplo, o que eu posso citar aqui? Seria a questão de empréstimos simples, né? Ou seja, rendimentos ou cálculo, né, de juros de dívida, né? Eu acho que seria isso, né? Mais a aplicação para meio que encaixar isso aqui, né? Ou seja, basicamente, pessoal, juros simples é o tipo de cálculo aonde o rendimento ou o custo dos juros é calculado apenas sobre o valor inicial do investimento ou empréstimo. Ou seja, esse valor inicial seria o valor principal ali que a gente vai colocar no nosso programa, né? E não sobre os juros acumulados, tá? Então, bom, imagine aí que você guarda aí R$ 1.000, né, no banco com uma taxa de juros aí de 5%, né, ao ano, né? Após 2 anos, você teria ali 1.100, né? Então seria basicamente esse o simples, tá? Só que isso aqui, pessoal, é um programinha básico, né? É uma boa forma de começar a entender esse conceito, né, de crescimento financeiro. E esse programa se encaixa nisso aqui, tá? Bom, só explicando para vocês, pessoal, que no mundo real, né, no mundo real mesmo, tá? Planeta Terra, a maioria das aplicações financeiras, elas utilizam juros compostos, aonde os juros acumulados também geram novos juros, tá? Então vocês têm que entender isso. E isso, pessoal, aumenta o rendimento ao longo do tempo, tá? Então, o juros simples que a gente vai fazer aqui nesse programa em Java aqui é uma forma aí mais didática, né, e simples de entender o conceito de crescimento de valores, tá? Só que, de novo, não se aplica aí a aplicações complexas, né, como, por exemplo, poupança, fundos de investimento, empréstimos bancários modernos, né, ou qualquer outra coisa do tipo, tá, pessoal? Basta vocês saber isso. Então, o programinha que a gente vai fazer aqui, ele é básico, tá? Então, dito isso, vamos começar aqui a confeccionar esse nosso programa aqui, então, tá? Bom, vamos lá, então. Vocês já sabem como que funciona, tá, pessoal? Basta vocês saber a fórmula aqui, que seria o valor principal, vezes a taxa, vezes o tempo, né? Então, a gente vai fazer isso aqui. Vou limpar aqui. Outra coisa. Antes de tudo, né, você pode dar uma pausa no vídeo, tentar resolver por conta própria, e depois você volte aqui e a gente tenta resolver junto. Um outro detalhe é que eu vou deixar o código desse programa no GitHub, tá, pessoal? Então tá aí na descrição do vídeo, tá? Então caso você queira tá consultando lá, tá? Beleza? Então dê uma pausa aí, tenta resolver e aí a gente volta aqui. Beleza, pessoal? Pausa feita, vamos tentar resolver isso aqui. Vamos limpar o nosso terminal.
Inclusive está até dentro da mesma pasta, seria isso ou já está fora? Não, já está fora, né? Então vamos deletar esse cara aqui, porque a gente vai fazer do zero, né, pessoal? Que a graça tá aí, né? Fazer do zero. Bom, é o seguinte, então. Eu vou criar aqui uma classe, e essa classe a gente vai dar o mesmo nome, né? Que seria a nossa calculadora de juros simples, né? Então, calculadora de juros. Eu vou tirar esse D aqui, tá, pessoal? Não ficar muito grande, né? Então, calculadora juros simples. Beleza, tá lá. Calculadora juros simples. Então, a gente vai fazer aqui. Aqui, pessoal, como de praxe, o que nós vamos importar? Vamos ver quem adivinha. Claro, né? Então, vamos importar a nossa classe scanner, tá? Então, eu importo java.util.scanner. A gente entrar com os dados aí no terminal, tá? Aqui vamos colocar já o nosso método principal. Sem ele, o Java não se encontra no planeta. Então, PSVM, que é o nosso atalho aqui no IntelliJ, para já colocar aqui o nosso método principal. Agora, pessoal, claro, né? Vamos inicializar o nosso objeto aí. Então, scanner é igual a new scanner. E vamos colocar o parâmetro system.in, que vai capturar aí o nosso terminal. Beleza? Então, aqui agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai exibir as informações para o usuário, né? Que são as instruções ali que o usuário vai estar digitando, né? Na verdade, as instruções antes, né, do que ele vai digitar, claro, né? Então, vamos lá. Então, vamos dar um salt. E a gente vai dizer assim, ó. Bem-vindo a calculadora Java. Vamos consertar aqui, pessoal. Calculadora Java. De juros simples. Beleza, bem-vindo à calculadora Java de juros simples. Tá? Beleza. Aí aqui a gente vai dizer assim para o usuário. Na verdade, pessoal, eu colocaria aqui da mesma forma tal qual o exemplo que a gente fez, tá? Que é o exemplo lá que mostra qual que é a fórmula, né? Posso colocar aqui também, tá? A gente não precisa pular isso não. Então, fórmula, que é a fórmula de cálculo, tá? Para a pessoa saber, que é o juros, é igual a principal, que é o valor principal, né? Principal vezes taxa, vezes tempo. Tá lá. Então, juros é igual a principal vezes taxa vezes tempo. Então, isso aqui seria a nossa fórmula, tá? Só para ficar formal, tá? Tal qual o exemplo mesmo que a gente usou. Agora, a gente vai para a parte da entrada de dados do usuário, né? Então, a entrada de dados do usuário, mesma coisa, né? A gente dá um salt aqui, só que sem o ln, claro, para que seja digitado aqui, né? O valor, né? Que seria o valor principal, né? Então, digite o valor principal. Digite o valor principal. Que seria o capital mesmo, né? Então, capital. Vai ficar bonitinho, né? Beleza, com um espacinho ali, né? Para ficar também igualmente apreciável, né, no terminal. Aqui, pessoal, você já sabe como que funciona. Como a gente está trabalhando com valores, né? Então, a gente tem que usar o tipo double, né? Então, double principal, né? É igual ao quê? É igual ao scanner.nextDouble. Tá lá. Então, digite o valor principal, a pessoa vai digitar, vai armazenar aqui já na nossa variável principal aqui, né? Do tipo double, né? Então, agora a gente vai entrar com a taxa de juros, né? Então, taxa de juros sem o ln, para ser na mesma linha, né? Então, digite a taxa de juros anual. Então, como a gente está trabalhando com valores anual, né? Que seria o quê? Seria em porcentagem. Então aqui, pessoal, tem que até deixar claro, na verdade, né? Então, colocar aqui igual tal qual o exemplo, né? Então, coloca aqui
exemplo, então, né? Então, aqui no exemplo aqui seria 5 para, por exemplo, 5%, né? Então, só para deixar claro aqui, né, para a pessoa que vai estar utilizando, o que ela está digitando, tá? E como digitar, né? Quais são os valores, basicamente, né? Então, aqui, mesma coisa, a gente vai inicializar um double aqui, né? E esse double aqui seria a taxa anual, né? Então, taxa anual. Beleza, então taxa anual é igual aqui a igual scanner.nextDouble. Tá lá. Então, a taxa anual já é armazenada na variável taxa manual. Agora aqui a gente vai perguntar o tempo, né? Então, salt. A gente pergunta o tempo aqui para o usuário. Então, digite o tempo. Vai colocar aqui em anos, tá? Em anos. Beleza, tá lá. Então, 2 pontos aqui. Tá lá, pessoal. E aqui agora... Opa, não esquece de tirar o ln aqui, tá? Para digitar na frente. Beleza. A gente coloca aqui uma variável do tipo double, tempo, é igual a scanner.nextDouble. Beleza. Então, a primeira parte do nosso programa já está feita aqui, tá? Que é a parte de captura de dados, tá? Agora a gente vai fazer a parte de cálculo, né? Aqui isso aqui é bem simples, tá, pessoal? Não tem muito segredo não, tá? Vamos primeiro calcular a taxa decimal, né? Porque, na verdade, a gente vai ter que converter, né, a porcentagem para decimal, né? Acho que seria isso, basicamente, né? Então, a gente vem aqui, ó, double, taxa decimal, porque a gente vai converter, é igual ao quê? É igual ao quê, pessoal? É igual a nossa taxa anual dividido por 100. Porque a gente vai, basicamente, fazer essa conversão para porcentagem, de porcentagem ali para decimal, né? Para ficar algo mais certinho, né? Beleza. A outra parte aqui, pessoal, seria outra variável double, porque agora a gente vai fazer o cálculo de fato mesmo. Então, seria os juros... Opa. Vou colocar aqui para ele calcular o juros. Então, juros, né? Opa, juros... é igual ao quê? Ao principal vezes a taxa decimal vezes o quê, pessoal? Vezes o nosso tempo, né? Vezes o nosso tempo. Então, o nosso cálculo de juros seria esse. Simples, pessoal. Simples de tudo. Agora a gente vem aqui e faz a nossa exibição aqui dos nossos resultados, tá? Tudo com ln agora, tá? Então dá um salt. Você pode colocar aqui resultados, né? Pra gente exibir os resultados. Vai exibir abaixo. E eu já vou começar pulando da linha aqui de cima, tá? Então, vai ficar melhor. Agora a gente vem a parte do... Vamos colocar aqui para exibição do capital inicial, né? Não a banda, né? O valor que a gente colocou inicialmente. Então, capital inicial. Coloca aqui o símbolo aqui, né? Com um espacinho, ele vai exibir na frente. E é isso que a gente quer. A gente concatena com o quê? Com o valor que a gente entrou lá, né? Com o principal. Agora a gente vai exibir a taxa de juros anual também, é importante. A gente colocar aqui. Então, taxa de juros. Opa. Taxa de juros anual. Então, coloca aqui 2 pontos. E concatena com a taxa anual. Ficou tava anual, né? Agora que eu fui ver, tá, pessoal? Pessoal, isso acontece muito em programação, tá? Muitas vezes você vai estar dando nome aí a variáveis e tal, né? Então, às vezes você pode colocar uma palavra errada, né? Isso acontece mesmo, pessoal. E plataformas, né? Como aqui o IntelliJ, né? Permite que você renomeie as variáveis que estão sendo usadas. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, taxa anual.
ele vai falar, vai perguntar ali, né? Claro que ele vai ficar inusável, porque não tem ninguém usando, né? E as outras duas que estão sendo usadas vão ficar em vermelhas, porque, né, não existe essa variável, né? Então, se você clicar nessa opção aqui, né, rename usable ali, né? Ele vai basicamente renomear tudo, tá? Bom, beleza. Deixa eu ver. Tá certinho. É bom a gente deixar certinho aqui, tá? Agora a gente coloca o tempo, né? Então, salt, para exibir também, né? Tempo, com espacinho aqui. Coloca aqui, concatena com o nosso tempo mesmo, né, que a gente colocou. A gente criou lá em cima, né? A gente criou essa variável escrito tempo ou não? Temos aqui, ó, double tempo, né? Então, a gente coloca tempo mais anos, né, pessoal? Para ele exibir aqui. Então, aqui a gente dá o espacinho, né? Para não ficar um negócio meio feio, né? Beleza. Aí, aqui agora, a gente vai exibir os juros acumulados, tá? Nosso cálculo ali. A gente vem aqui, ó, um salt. Aqui a gente vai colocar juros acumulados, tá? Para exibir para nós esse valor, também é importante ter. Coloca aqui o nosso sifãozinho aqui, né? Nosso símbolo aqui. E aqui a gente concatena com a variável que a gente quer, né? Que seria juros, né? Então tá lá. Concatenado, tá tudo certinho. E agora a gente coloca um montante final, né? Então, salt. Montante final. Aí eu coloco aqui também, né? Só para saber que seria o capital, né? Mais os juros, tá? Vou deixar claro aqui, tá? 2 pontos. Coloca aqui o nosso sifãozinho. Né? Opa, um espaço. Dá um espacinho e concatena com... Na verdade, não é a gente não vai concatenar aqui, tá? A gente vai basicamente já fazer o cálculo por aqui mesmo. Já facilita o trampo aqui, ó. Não, podia criar outra variável lá em cima e já colocar, mas a gente faz aqui mesmo, ó, também dá bom. Olha lá. É pra ele meio que ficar certinho aqui, tá? Então, seria isso. Então aqui a gente vem em scanner, ponto, close, né? Então a gente já fecha o nosso scanner. Bom, tá, vamos verificar certinho se tá tudo ok. A gente importou a nossa classe, né? A gente inicializou o nosso objeto aqui, né? Colocamos o nosso método principal. Bem-vindo à calculadora de juros simples. Colocamos a nossa fórmula aqui, tá, pessoal? Só para que ela seja exibida ali no terminal. Então, começamos capturando nosso principal, nosso valor, nosso capital, né? E depois disso, a gente digita os juros, né? Que seria a taxa de juros anual, né? Em porcentagem. A gente colocou essa informação aqui, né? Para ficar mais acertada. Na verdade, aqui, pessoal, faltou até um parênteses aqui só para ele mostrar no terminal certinho, tá? A pessoa vai digitar ali, colocar 2 pontos aqui e um espacinho para ficar certo, né? Então é bom que você passe aí corrigindo, tá, pessoal? Tira esses caras aqui. Tá. E agora a gente digita o tempo e aqui a gente já faz os nossos cálculos, tá? Então aqui a gente já começa exibindo os resultados. A gente colocou aqui esse /n, tá, pessoal? Só para ele dar um espaço, tá? Da parte de captura dos dados aqui de cima, tá? E depois ele faz a exibição dos dados, né? Que a gente quer, tá? Então, faltou... Deixa eu ver. Taxa anual. Taxa anual aqui, pessoal. Eu acho que é bom a gente colocar aqui, concatenar aqui com uma porcentagem, né? O símbolo aqui, né? Só para ele saber, né? A porcentagem ele já coloca ali na frente e já exibe bonitinho ali, né? Sem nenhum problema. Então aqui ele coloca o nosso tempo, os juros, né? E aqui ele é basicamente um montante, tá?
Será que tá bom? Será que tá bom? Será que deu bom? Vamos rodar aqui, nós já testa. Ver se o programa vai rodar. Aí, ó. Ficou quase igual o exemplo, né? Bom, vamos lá. Bem-vindo à calculadora de juros simples, né? Fórmula de juros, né? Tá sendo exibida ali. Então a gente coloca aí o valor de capital. Vou colocar, sei lá, 300 conto. Qual que é a taxa? Vou colocar 5 mesmo, né? O exemplo tá mostrando ali. Em quantos anos? Em 5 anos. Olha lá, pessoal. Baseado nas informações do capital inicial, né? Do taxa de juros anual em 5 anos, né? Fica ali os juros acumulados, então a gente tem 375, tá? É o básico do básico, né, pessoal? Igual eu falei para vocês, tá? Então, é igual eu falei. Isso aqui é uma calculadora simples, né? Não reflete aí a fórmula de calcular mais complexa que temos hoje, mas é só para praticar, pessoal. E o que eu recomendo que vocês façam? Eu escrevi esse programinha aqui um pouco antes, claro, né, para instruir aqui e fazer o vídeo. E tentei memorizar, né, pessoal? Eu consegui memorizar, né, praticamente tudo e fui fazendo aos poucos. E eu recomendo que você faça isso. Escreva o programa algumas vezes, tá? Tente memorizar para você ir praticando. Aí você consegue lembrar de muitas coisas, né? Se bem que aqui a gente também não usou, né, pessoal? A gente não usou aí, digamos que, coisas novas, né? Métodos diferentes. A gente basicamente usou o que a gente já conhece, mas com a diferença de ter a lógica, né? A lógica montada para fazer o cálculo que a gente quer, né? Para atender o que a gente quer. Então seria isso. Então é claro que você pode implementar novas funcionalidades, talvez fazer aí uma calculadora um pouquinho mais complexa, colocar mais informações, fazer um pré-cadastro. É isso, pessoal. O nosso programinha é esse. Se vocês gostaram, o pessoal que está chegando novo aí, deixe um like aí no vídeo e se inscreva no nosso canal. Beleza? Então, até a próxima, pessoal.